Olá, meu amigo e minha amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar muito do jogo que terminou do Santos nesse momento, pelo Campeonato Brasileiro. Santos 0, Mirassol 1, 2, 3, fora os ameaços. É a derrota da mediocridade. Nós vamos falar tudo isso a partir de agora. Antes, se inscreva no canal, já ativa o sino, você não perde nenhum conteúdo. E se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. E também deu hype no vídeo, ok? Então vamos falar do jogo do Santos, né? Terminou nesse momento. Na verdade, não teve jogo, porque o Santos foi lamentável. Não veio para o jogo, não veio para jogar futebol. A derrota da mediocridade que foi hoje esse time do Santos. E não só o time, como o treinador do Santos, hoje ele provou realmente a mediocridade dele, né? A gente sempre, eu fui contra a contratação dele lá no começo, e aí a gente tem que suportar, né? Aturar, porque depois que contrata, a gente, torcedores, temos que apoiar, né? Mas chega uma hora que não dá, cara. Você vê a escalação dele hoje, você vê as alterações que ele fez durante o jogo, foi uma vergonha, tá? Esse Igor Vinícius que o Santos contratou, quando o Santos contratou, eu falei aqui que é um jogador fraquíssimo. A maioria do torcedor do Santos sabe que eu falei a real. Mas tem alguns que, não, boa contratação escambau. Se ele fosse bom, São Paulo não dispensava. E eu acompanho o jogo do São Paulo, porque minha mulher é São Paulina. Então, quer dizer, eu vejo muito jogo do São Paulo. A torcida do São Paulo não pode nem ver ele na frente, porque ele é ruim. É ruim de bola esse Igor Vinícius. E ele escalou hoje. A partida que ele fez foi lastimável. Assim como todo o time do Santos, mas ele foi muito mal. O Zé Ivaldo foi péssimo no jogo de hoje. Olha que partida horrorosa do Zé Ivaldo. Tropeçou na bola, caiu, né? Foi horrorosa. Luan Pérez, que jogou bem na quarta-feira, hoje também não foi bem. Tá, o Brasão, como sempre. O Mirassol, gente, olha só. O Santos perdeu de 3-0. E eu vou falar a verdade para vocês. Se o jogo tivesse terminado hoje, Mirassol 7, Santos 0, não seria surpresa e estaria de bom tamanho, porque o Mirassol fez 3 golaços, o último agora foi um golaço, 3 gols, uma falha no escanteio, né? Que a defesa do Santos ficou olhando e o centroavante faz o gol sozinho, numa batida de escanteio. O segundo gol, a arrancada pela ponta direita do atacante, cruza sozinho pro cara dentro da área, o Reinaldo, em São Paulo, fazer o gol. E o terceiro, um golaço. E fora isso, o Gabriel Brazão, que foi o melhor jogador do Santos, ele fez 4 defesas a queima-roupa. Cara a cara. 4 a queima-roupa. Sabe o que é isso? É situação clara de gol. Ele pegou as 4. Então, se o Santos tivesse tomado esses 4 com os 3 que tomou, poderia ter perdido de 7-0, estaria de ótimo tamanho pelo futebol que o Santos jogou. Aí vem a pergunta, como é que um time que nem o Santos faz uma partida dessa, que perde de 3-0 e poderia ter perdido de 7? Mostra a mediocridade desses jogadores do Santos, alguns deles, e um treinador que sem comentários. Aquilo que eu falei, o Santos, quando contratou o Kleber Xavier, o Santos contratou um auxiliar técnico para ser treinador do Santos. Naquela ocasião eu fui contra. Aí, lógico, a gente tem que apoiar depois que contrata, como o pessoal fala, vamos apoiar. Mas, pô, você tá vendo que o cara é limitado, pô. O cara é limitado. Ele foi colocar o Robinho Júnior aos 30 do segundo tempo, depois que o Santos tomou 2-0. Ele jogou o moleque na fria. Coloca a hora que tava 0-0, a hora que ele colocou o Tassiano no lugar do Guilherme, que não jogou nada também, diga-se de passagem, mas colocar o Tassiano pra quê? Ali, a hora que ele tirou o Guilherme, e já tinha que ter colocado o Robinho Júnior daquele lado ali, e o Gabriel Bom Tempo na ponta direita no lugar do Barreal, que não fez nada, entendeu? E poderia ter tirado o Zé Rafael antes, deixado o Neymar como um pouquinho mais recuado, e colocar o Tiquinho, um centroavante, para tentar ganhar alguma bola na área, uma jogada aérea, um gol de cabeça, prendeu o zagueiro, nem isso ele tem capacidade de fazer. A alteração que ele fez depois, ele colocou o Escobar, tirou o Escobar do time titular do Santos. Ah, mas é para rodar o elenco. Rodar o elenco, cacete, na última partida do Santos, ele mesmo falou na entrevista coletiva que sente falta do Santos estar disputando outras competições, em vez de só o Campeonato Brasileiro, porque se o Santos estiver disputando outras competições, aí ele poderia rodar o elenco numa Copa do Brasil, pegar um time ruim lá da puta que pariu, rodar o elenco para pegar
se tivesse numa Copa Sul-Americana, pegar aqueles time ruim lá, meia boca sul-americana e colocar jogadores para jogar. Então ele mesmo falou isso. E aí ele vai rodar o elenco contra o Mirassol fora de casa, aonde o Mirassol não perdeu para ninguém. Entendeu? Então é um brincalhão esse auxiliar técnico do Santos, né? O nosso Kleber Xavier. Deixou o Escobar na reserva, colocou esse Igor Vinícius, que é a piada, esse jogador que o Santos contratou. Eu falei, vocês vão ver. Vocês ainda vão ver a ruindade do Igor Vinícius, vocês ainda não viram. Porque tem Santista que tá achando que o Igor Vinícius é bom jogador. É que vocês não assistem jogo do São Paulo. Porque a hora que vocês começarem a ter a sequência de jogos dele, titular do Santos, vocês vão ver o que eu tô falando. Péssimo jogador, péssima contratação do Santos, esse Igor Vinícius, tá? E aí você vai pro meio-campo do Santos, ele colocou o Pituca hoje, ó. Cara, pelo amor de Deus, cara. O Pituca é uma negação, uma negação. Eu tava pensando aqui, se eu fosse dar uma nota pro Pituca hoje, se eu fosse dar 1,5 para ele, já seria muito. É 0. Jogou nada, ridículo. Tanto que ele saiu para colocar o Rincon, né, que tem um passe melhor, tem, né, faz a variação de um lado para o outro com a bola, marca melhor. Ele teve que colocar no segundo tempo para tentar corrigir a cagada que ele fez, colocar o Pituca. Então coloca o João Schmidt, que era titular no ano passado, não o Pituca. Você entendeu? Então, esse treinador do Santos, treinador não, vou falar auxiliar, porque ele não é treinador. Aquilo que eu falei, é o primeiro cargo dele num time profissional do tamanho do Santos. É inadmissível, tá? E aí o Santos fez essa partida lamentável que fez. O Neymar não jogou nada, mas a bola também não chega, porque não tem com quem jogar, né? Aí você pega o Roleiser hoje, pelo amor de Deus, cara. Que partida horrorosa. O jogador parece que tava com uma tiriça impressionante. Esse Barreal não pegou na bola hoje. Péssimo. Entendeu? Então não salvou ninguém nesse time do Santos, tirando o goleiro, o Gabriel Brazão. E vamos poupar o Robinho Júnior, que entrou faltando 15 minutos, e o David Washington também, que entrou faltando 15 minutos, não dava pra fazer mais nada. Já tava 2-0, a Vaca já tinha deitado, o Mirassol fez o terceiro, e volta a repetir, com as 4 defesas queima-roupas que o Brazão fez, o Santos poderia ter perdido de 7-0. Foi ótimo resultado pro Santos, o 3-0, ótimo. Era para ter sido 7, certo? Sendo realista, como a gente viu o jogo hoje, como a gente viu o futebol. Não adianta o cara vir falar aí, porque o Gabriel Brazão tá lá para pegar. Ele tá lá para pegar, mas não é para o time do Santos dar tanta oportunidade cara a cara do atacante, do jogador do Mirassol com o goleiro do Santos, pô. Toda hora saía na cara do gol. Ele fez 4 defesas queima-roupa, volta a repetir. Então, o Santos saiu no lucro. Agora, vamos falar real aqui. Ou o Santos agora aproveita que tem um treinador de verdade no mercado aí para já trazer já pro próximo jogo, já fazer a proposta, já um contrato para ele, um plano de carreira, o Vojvoda do Fortaleza, ou o Santos vai deixar passar mais uma vez a oportunidade de trazer um grande treinador, como deixou passar o Sampaoli, como deixou passar o Renato Gaúcho, quando o Santos teve a chance de trazer o Renato Gaúcho e não trouxe, entendeu? E outros treinadores que o Santos deixou passar, porque tinha a oportunidade e essa conversa mole. Porque vamos trazer um treinador que ele condiz com o salário que o Santos pode pagar. O Santos paga salário aí para jogador, meia boca aí, quase de 1 milhão por mês, pô. Entendeu? Então não é 1 milhão a mais de um treinador que vai fazer a diferença pro Santos. É só tirar fora esses bagre que tem aí, uns aí, como o Tassiano, por exemplo, que ganha 1 milhão no Santos, joga nada. Entendeu? Como é que o Santos foi contratar um cara desse por 4,5 milhões? É um escárnio com o clube. É uma falta de dignidade das pessoas que comandam o clube trazer um Tassiano da vida aí. Vai fazer o que com um jogador desse agora com investimento alto desse? Como é que vai recuperar? Nunca. Já perdeu. O Santos já tem um prejuízo na contratação do Tassiano. Você entendeu? O Santos tem já outras contratações que já são prejuízo, porque são jogadores fracos. Para não falar outra coisa. Pé de ratos como queiram. Bagres como queiram. Então o Santos toma uma piaba hoje do Mirassol. Piaba. Do começo ao fim, o Santos foi dominado pelo Mirassol. Olha, aquela vitória contra o Flamengo
que o Santos não fez uma grande partida, mas o jogo, mas buscou o jogo, tentou igualar o Flamengo, ganhou o jogo, mas uma partida com raça, com disciplina. Hoje, o que o Santos fez no campo aí? Foi lá para perder de pouco, passar vergonha? Então, quer dizer, o torcedor do Santos que fica chateadíssimo hoje, porque tinha esperança que o Santos, depois dessa vitória contra o Flamengo, uma moral elevada, um dos melhores times do Brasil, o melhor time do Brasil, na minha opinião, o melhor elenco. E aí o Santos vai para um jogo com o Mirassol hoje, toma esse chocolate 3-0, poderia ter sido 7, como eu falei, com as chances perdidas pelo Mirassol. E além disso, um time que não conseguiu dar um chute no gol do goleiro do Mirassol. Não foi uma bola no gol do Mirassol, nenhuma defesa do goleiro do Mirassol. Nada. O Santos não criou nada. Uma falta do Neymar agora ali que passou um pouco perto, digamos assim. Primeiro tempo não fez nada. Segundo tempo não chutou uma bola no gol. O goleiro do Mirassol saiu sem fazer nenhuma defesa, sem sujar o uniforme. Então aí prova a mediocridade do Santos e a ruindade do time e do treinador, auxiliar técnico. Não é treinador. Tá? Eu falei quando o Santos foi contratar. Sai fora dessa escola gaúcha que tá dando merda só no Santos. Tá dando azar. É uma escola que não dá certo no Santos. Treinadores que vêm da mesma linha. Kleber Xavier, Diego Aguirre, Odair Hellmann. Essa galera só veio. Paulo Turra. Nossa, Lisca doido. Todos da mesma escola gaúcha ali. Horrorosa. E são treinadores fraquíssimos, que não têm a visão de jogo, trocam muito mal e não têm a essência de saber como é que o Santos joga, né? E também não sabe o que estão fazendo ali. Apenas vem para tô no Santos, tá? Mas, cara, qual é a sua competência para estar no Santos? O que é que você fez? O que é que você ganhou? Nada. E é contratado pelo Santos. Porque o Santos sempre vai atrás de treinador medíocre. O Santos tinha tudo para ter contratado o Sampaoli. O Santos perdeu a oportunidade de ter o Sampaoli. E vai perder a oportunidade do Vojvoda agora? Cara, ligar pro cara agora. Liga lá pro cara, fala, ó, tem esse plano aqui para você, esse elenco aqui, ó, tem Neymar, tem Rolê, tem esse, tem aquele, eu te dou mais um outro reforço, um projeto para você assumir o Santos e fazer um trabalho como você fez no Fortaleza, paga o que tem que pagar, irmão, e traz o cara. Chega desses estagiários aí, chega desses auxiliares técnicos como treinador do Santos, tudo auxiliar técnico, Paulo Turra, Kleber Xavier, entendeu? O Presuntinho. Ah, pelo amor de Deus, pô, tenha dó. Ninguém aguenta mais. O cara, as alterações que ele fez hoje foi ridícula. A montagem do time hoje foi ridícula. Contra o Flamengo, ele já também não foi tão bem, mas ele deu sorte, porque o Flamengo é um time que propõe o jogo, aí ele fechou a casinha, reativo, para igualar o Flamengo, e aí o Santos conseguiu um gol e ganhou o jogo. Mas hoje não, ele pegou um time que o Santos tinha que atacar também, porque é um time que o Mirassol, ele joga diferente do Flamengo. Ele também marca forte e depois sai, entendeu? E marca pressão alta também. Então, quer dizer, o Santos hoje foi engolido pelo Mirassol. Então, não temos o que reclamar do resultado. Aquilo que eu falei, ficou barato para o Santos, os 3-0, e é inadmissível. E a gente espera que tenha agora o senhor Alexandre Matos vergonha na cara de chegar no Marcelo, no presidente do Santos, esse medíocre do nosso presidente aí, o Marcelo Teixeira, e falar para ele, escuta aqui, cara, vamos demitir esse treinador agora, esse auxiliar agora, e vamos contratar um treinador que tá no mercado, pô. Até quando nós vamos viver de auxiliar técnico no Santos? Não dá mais. Entendeu? Tem jogadores aí de qualidade. Se o treinador não consegue extrair, como é que faz? Entendeu? O Santos tem o Neymar, o Santos tem Tiquinho, que não entrou hoje, o Santos tem o Roleze, o Santos tem o David Washington, entendeu? O Santos tem o Zé Rafael, tem o João Schmidt, que nem entra mais. O que aconteceu com o João Schmidt não entra mais? Então, pô, tá na hora, Santos. Vamos demitir esse treinador aí e vamos trazer um cara realmente para a gente fazer um campeonato melhor aí, porque senão
O Santos se perdeu desse jeito do Mirassol. Agora vai pegar o Internacional. Se tropeçar novamente com o Internacional, dependendo da rodada, vai voltar lá perto da zona de rebaixamento, pô. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Eu fui e deixa a opinião de vocês nos comentários.